Tudo bem? Espero que estejam todos bem aí. Mais uma noite, né? Mais uma quarta-feira. A gente hoje já começa nossa palestra de hoje. O Matheus, é o nosso palestrante, vai falar sobre juventude e liberdade, né? Em relação à liberdade e responsabilidade. Então, um tema bem interessante, que possamos aproveitar bem, né, a palestra. O tema é muito bom. E eu vou abrir aqui o livro com vocês, que é o livro Agenda Cristã, do André Luiz, psicografia de Chico Xavier, e o item é o item 32, que fala sobre os sinais. Sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Suas decisões, nas horas graves, identificam a posição real de seu espírito. Seus gestos, na luta comum, falam de seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Então, depois dessa leitura aqui, né, tão profunda, a gente se prepara para a nossa prece. Nesse momento, então, a gente busca fechar os olhos, para que tenhamos maior concentração, se assim for melhor para cada um, que a gente possa serenar nossos pensamentos, acalmar cada um dos nossos sentimentos e silenciar a voz interior, para nesse momento de prece, que nossos corações possam estar abertos, receptivos à mensagem do alto, às boas inspirações, a luz que emana do Divino Mestre, nosso irmão maior. Então, agradecemos muito a Deus por esse momento e estamos aqui de ouvidos e olhos abertos, dispostos para despertar-nos, para compreender mais um pouco sobre o Evangelho. E assim a gente agradece muito por essa noite, por esse momento, por essa oportunidade. E que Deus possa iluminar o Matheus, o palestrante de hoje, que possa ser que ele esteja sempre muito bem acompanhado pelo seu mentor, pelos bons espíritos que inspirem a sua voz, a sua palavra, e que assim tenhamos todos uma noite bastante alegre e satisfatória. Assim seja. Matheus, é com você. Obrigado, Ellen. Nada. Gente, eu tô com o ventilador aqui ligado no fundo. Se estiver atrapalhando muito o áudio, vocês me dão um toque aí, porque tá muito quente aqui. Bom, então nós vamos conversar hoje sobre liberdade e juventude, juventude e liberdade. Foi aí o tema, a pedreira que a Juliana colocou pra mim. E vamos lá. É um tema assim que eu não acho que eu nunca falei até hoje. Então serve até bastante para mim, para refletir um pouco nesse momento que eu estou passando e até por eu trabalhar com a juventude. Eu sou instrutor da Mocidade da Casa, junto da Lucinéia, da Rayana, da Neide, da Fabrícia. Então é sempre também uma oportunidade da gente refletir sobre o trabalho que a gente realiza e buscar compreender situações por uma outra ótica, pensar diferente também. Vamos começar então, como eu costumo começar, que é conversando sobre os conceitos que a gente vai utilizar aí na palestra. Então vamos conversar sobre juventude, sobre liberdade. E a própria concepção da palavra juventude, ela já traz pra gente algumas interpretações diversas. O ECA, por exemplo, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente,
do Brasil, no caso, né? Essa definição ela seria válida só para o Brasil. A juventude ou a adolescência, encara como se fosse a mesma coisa, é aquela pessoa que tem entre 12 e 18 anos de idade. Para a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a juventude, a adolescência, trata-se, né, do indivíduo que se encontra entre os 10 ou 20 anos de idade. E para a ONU, de uma maneira geral, por mais que a OMS seja um órgão da ONU, eu também encontrei uma definição da ONU, não entendi porque que tem duas diferentes, mas tudo bem. A juventude é a fase que está entre os 15 e os 24 anos de idade. Então isso aí é o que seria a juventude, é esse período que a gente sai da infância um pouquinho depois ali, 10, 12, 13, 14 anos, e se estende aí, vamos colocar assim, no melhor dos cenários, até os 24 anos de idade. A gente encontra, inclusive, algumas teorias mais ligadas às ciências humanas, ciências sociais, que diriam que a adolescência ela começa aí também por volta desses 12, 13 anos e iria até os 30 anos de idade. Então, né, a gente tem aí uma discussão sobre o que seria essa juventude. Uma curiosidade é que essa fase juventude, a adolescência, ela foi caracterizada no nosso desenvolvimento muito recentemente. Enquanto a gente já tinha, por exemplo, a divisão de criança, infância e adultez de muitos séculos atrás, embora essa concepção ela foi mudando ao longo dos séculos, a questão da adolescência ela vem surgir, se eu não estou enganado, só com a contemporaneidade, então a partir do século XVIII, XIX. Antes disso, não existia adolescência. A criança ela saía desse estágio da infância e ela ia direto para a adultez. Inclusive, em algumas tribos, né, vamos colocar aí algumas tribos indígenas, o indivíduo ele passa da fase de criança direto para a fase adulta. Ele não tem o período da adolescência. Então, também é uma característica a mais da urbanização. Não posso deixar de falar da psicologia, que é a ciência que eu estou estudando, que eu estou me formando. E a psicologia ela vai entender, eu vou chamar de adolescência, mas vamos colocar aí essa fase meio conturbada das idades, aí de 12, 13, vamos chutar alto, né, até os 26, 27 anos por aí. Que seria esse período onde o indivíduo ele passa por uma série de transformações, seja uma transformação física, onde a gente vai ter aí uma mudança, né, hormonal mesmo, a maturação dos órgãos sexuais e tudo mais. Ele passa também por mudanças psicológicas, onde o indivíduo ele passa a se questionar sobre quem ele é, o que ele está fazendo, quais são os seus valores, e até por mudanças sociais. E mais ou menos essa fase ela se inicia quando esse processo também inicia, e ele vai terminar quando o indivíduo ele assume os papéis que são tipicamente do mundo adulto. Então, quando ele passa a morar sozinho, quando ele adquire um emprego e esse emprego é capaz de sustentá-lo, talvez aí quando ele também vai ter um companheiro, uma companheira, e eles vão construir uma família futuramente. Então, mais para a psicologia, a gente pode ter como consenso que a juventude e a adolescência ela termina quando o indivíduo assume os papéis que tipicamente nós colocamos como sendo da idade adulta. Então, isso seria a juventude. Vamos tentar trabalhar com esse conceito. E liberdade. O que seria a liberdade? Eu procurei uma definição do dicionário primeiramente, e liberdade ela é definida como o conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo. O Fernando está aí, que é da área do direito, se eu falar alguma coisa errada aí você me corrige, Fernando. É o conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. Também é o poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Vamos ficar com essa partezinha final, porque eu acho mais simples e mais fácil da gente entender. Então, liberdade é aquilo que o cidadão pode fazer, que ele quer fazer, que a lei permite. Isso é liberdade. Vamos colocar assim nos termos materiais. Quando a gente vai falar de liberdade para a doutrina espírita, a gente tem um capítulo todo dentro do Livro dos Espíritos, que é exatamente a lei de liberdade. Então lá tem algumas dezenas de perguntas que inclusive versam sobre diferentes temas dentro dessa temática toda da liberdade,
onde o Kardec ele foi interrogando os espíritos sobre o que seria essa liberdade, o que estaria envolvido nessa liberdade. Então os espíritos foram respondendo para ele. E uma coisa assim que fica bem nítida é que é um pouquinho complicado a gente separar a liberdade de livre-arbítrio. Então a gente meio que pode dizer que os dois eles andam juntos. Então quando o espírito ele adquire o nível evolutivo de chegar ao reino hominal, que é de encarnar como um ser humano entre nós para viver essas experiências, ele só consegue encarnar como um ser humano quando ele adquire a faculdade do livre-arbítrio, que é quando ele pode fazer decisões por si próprio. Antes disso, o espírito ele só encarna em animais e ele é dirigido pelo instinto. Então é uma coisa mais automática. O instinto ele é mais automático. Ele não tem esse poder de decisão, esse poder de escolha. Enquanto que quando o espírito passa a encarnar como um homem, como um ser humano, ele então adquire essa faculdade do livre-arbítrio. Com a faculdade do livre-arbítrio, o homem passa a poder escolher o que ele quer fazer. Então, por mais que nós possamos pensar que nós, como seres humanos, ainda temos algumas respostas automáticas, e aí eu vou usar como exemplo mais claro uma situação de perigo. Quando a gente está de frente a uma situação de perigo, tipicamente a gente tem duas respostas. Ou a gente encara o perigo ou a gente foge. É uma resposta automática, que quando alguma situação de perigo acontece, o nosso cérebro age tão rápido que ou a gente corre ou a gente enfrenta o perigo. Quando a gente adquire o livre-arbítrio, a gente pode escolher. Então a gente consegue, com alguma dificuldade a mais ou a menos, superar talvez essas duas opções de resposta e achar uma terceira, talvez. Então a gente tem essa capacidade com o nosso livre-arbítrio de tomar decisões que estão acima daquelas que o nosso instinto nos dá. Quando a gente então adquire essa capacidade de escolha, os espíritos vão trazer para a gente que há uma certa responsabilidade nisso, como a Ellen aí apontou, né, na fala introdutória dela. Então, conforme nós vamos adquirindo livre-arbítrio, quanto mais evoluído o nosso espírito está, mais ele é capaz de fazer escolhas diferentes, mais ele se dá conta das consequências das escolhas e logo então ele consegue escolher melhor. Então, de acordo com as escolhas que nós temos, com o conhecimento que nós temos, vem uma responsabilidade junto disso. E a gente pode traduzir basicamente essa responsabilidade na lei de causa e efeito. Eu estou falando um pouquinho de cada um desses dois temas, depois a gente vai juntar aí liberdade e juventude e a gente vai desenvolver melhor. Vamos introduzir primeiro aí para a gente deixar bem claro sobre o que a gente está falando aqui. Então, a gente tem essa responsabilidade de acordo com as escolhas que nós estamos fazendo, que é a lei de causa e efeito. E eu achei um documento muito interessante, que ele conseguiu resumir bem essa questão da lei de causa e efeito, e ele usou até a lei da física lá do Isaac Newton, de ação e reação, que curiosamente tem o mesmo nome. A gente fala causa e efeito, fala ação e reação também. A lei lá de Isaac Newton, ela é dita como lei de ação e reação. Não vou entrar em muitos termos técnicos, não se preocupem. Mas basicamente para Newton diz que toda força que nós fazemos tem uma força contrária que age, né, sobre ela. Então, quando a gente pensa na lei de causa e efeito, na lei da ação e reação para o espiritismo, toda ação que a gente faz, tudo aquilo que a gente escolhe fazer, que está na nossa capacidade de escolha, no nosso livre-arbítrio, vai gerar uma consequência. A gente tem aquela máxima de que o plantio é opcional. A gente pode escolher o que a gente planta. A gente pode escolher que tipo de semente a gente planta, a gente pode escolher onde a gente vai plantar, só que a partir do momento que a gente planta, a colheita ela é obrigatória. Então, a força que nós escolhemos fazer automaticamente vai ter uma força de reação contrária a isso. Então, se nós escolhemos uma força, fazer algo que talvez esteja em desequilíbrio com as leis divinas, automaticamente a gente já gera uma consequência a partir daí. Então tudo volta a ficar no equilíbrio. Talvez a gente vá sofrer as consequências dessa nossa escolha mais posteriormente. Mas a questão é que Deus ele é tão perfeito que
as coisas elas não vão entrar em desequilíbrio, elas vão dar um jeito de se consertar e vai seguir o seu curso. E a gente vai sofrer essa consequência depois. Então, se a gente escolhe fazer coisas que estejam contrárias às leis de Deus, nós temos o livre-arbítrio, afinal de contas, nós podemos escolher o que nós queremos fazer, nós vamos sofrer essa consequência futuramente. Se a gente escolhe fazer algo de bom, essa consequência vai vir boa pra gente. Se a gente escolhe fazer algo de ruim, essa consequência vai vir ruim pra gente, né? Padrão, tranquilo. Vamos prosseguir então. E quando a gente vai falar da juventude e das escolhas que eles fazem, das escolhas que a gente faz, como que a gente consegue relacionar essa questão de eu ser jovem, eu estar nessa fase e as possibilidades de escolhas que eu consigo fazer? Como que eu estou gerenciando a minha liberdade? Uma coisa assim que eu percebi, talvez eu vou estar julgando agora um pouquinho vocês também, mas quando esse tema foi me primeiro apresentado, a primeira coisa que me veio à cabeça foram as possibilidades de escolhas, vamos dizer assim, ruins que a juventude costuma fazer e como que eu poderia trabalhar em cima disso na palestra. E aí eu pensei, tá, mas será que todo jovem, né, vamos colocar assim, será que todo jovem só faz escolha ruim? Será que nenhum jovem também consegue fazer alguma escolha boa, de positivo? E eu fiquei pensando sobre isso. Então, por mais que eu vou começar falando aqui sobre as escolhas não tão legais assim que a juventude faz, eu vou também trazer algumas coisinhas mais legais, né, de positivos, vamos dizer assim, também que a juventude é capaz de fazer. Eu estou aí na mocidade, vejo jovens incríveis, então por que também não dar, né, esse crédito, esse voto de confiança para os jovens? Bom, mas vamos falar um pouquinho então agora sobre as escolhas um pouco ruins, né, as más escolhas que a juventude costuma fazer. E aí a primeira coisa que eu quero pontuar aqui, ainda, né, antes de entrar de cabeça nisso, é que a doutrina espírita, estamos falando de espiritismo, afinal de contas, a doutrina espírita, ela é maravilhosa no sentido de que ela não diz pra gente o que a gente deve ou não fazer, se uma coisa é certa ou uma coisa não é certa de se fazer. Ela não vai dizer não faça isso, ela não vai dizer faça isso. A doutrina espírita, ela vai apresentar possibilidades pra gente. Então, se a gente quer fazer uma coisa, a doutrina espírita vai olhar e vai dizer, legal. Essa coisa que você quer fazer, ela vai te trazer essa consequência e essa consequência. Ah, você quer fazer esse outro, você quer fazer diferente? Ok. Esse diferente que você quer fazer vai te trazer essa consequência e essa consequência. Você pode escolher o que você quer fazer, mas as consequências você vai ter que encarar. Qual que você quer? É isso que a doutrina espírita traz pra gente. Então, desde, eu vou querer roubar o que aquela pessoa tem, quanto, não, eu vou querer ajudar aquela pessoa para que ela possa crescer na vida. São duas escolhas, vamos dizer assim, até antagonistas, talvez. A doutrina espírita vai dizer, olha, você tem consequências para essas duas. O que você escolher, você vai ter que encarar. Então, quando a gente fala dessa questão da juventude e tudo mais, é só pra gente tirar um pouco esse peso do julgamento, que eu quis trazer essa fala. Eu encontrei um artigo, ele tá um pouquinho desatualizado, mas são números assim, só pra gente ter um embasamento, pra eu não ficar chutando coisas aqui. Ele é um artigo de 2012, se não me engano, e ele traz alguns números sobre a juventude e atos infracionais que esses jovens seriam cometidos. Tá? Então, e tem-se de maneira geral há um bom tempo que a juventude também ela é desafiadora, ela gosta de quebrar padrão, ela gosta de fazer coisa assim errada. Então, né, vamos começar falando um pouquinho sobre isso, vamos trabalhar nesse estereótipo que nós temos. Então, dos jovens que esse artigo consultou, 50% deles que cometeram atos infracionais, eles cometeram atos relacionados a tráfico de drogas. Tá? Então, em geral, os atos infracionais que os jovens costumam cometer estão relacionados a drogas. Isso pode ser posse de drogas para consumo próprio ou tráfico, pode ser colaboração com alguma rede, pode ser associação para o tráfico. Então, tem aí várias possibilidades dentro dessa questão relacionada ao tráfico.
Logo depois, vem os atos infracionais de furto e de roubo, basicamente aí 12% e 13%. Então, é comum que os jovens ou estejam envolvidos com drogas, ou então furtem e roubem. Os crimes hediondos, que são aqueles mais pesados, assim, que mais chocam, pelo menos uma parte boa, eles não chegam nem a 1%, em geral, dos atos infracionais que os jovens vão cometer. E aí eu trouxe uma informação que eu relutei bastante se a gente trazia ela ou não, mas eu acho que vale a pena a gente conversar, até pra gente falar um pouquinho sobre como a gente costuma interpretar as informações que nos chegam. Então, em maioria, esses adolescentes que cometem esses atos infracionais, que o artigo registrou, é bom a gente deixar isso bem claro, são homens de etnia parda e são menores de idade. Então, tem 17 anos ou menos. E aí, então, quer dizer que o jovem que vai cometer esse ato infracional, ele é homem pardo menor de idade? Não necessariamente. O que isso quer dizer? Quando eu digo que a maioria são homens, é que são mais homens do que mulheres. Quando eu digo que são de etnia parda, eu estou querendo dizer que são mais pardos do que brancos, negros, etc. Mas isso não exime que um homem branco, um adolescente branco, cometa um ato infracional. E quando eu digo também que são menores de idade, é que em relação aos maiores de idade, os menores de idade estão em maior número. Mas eu não posso dizer que esses três se juntam e eles são a maioria. Isso é uma interpretação um pouco errada da gente fazer, quando a gente está lendo o artigo e interpretando dessa maneira. A isso a gente pode, não vai entrar muito aqui hoje no quesito da palestra, mas a gente tem aí uma série de discussões que a gente pode trabalhar com relação a isso, de marginalização, de falta de oportunidades, etc, etc, e a gente ia ficar aqui dias e dias falando sobre isso. E as drogas mais usadas, sendo para o tráfico, ou então, eu estou falando tráfico, ou então para o uso próprio, são álcool, tabaco, maconha e cocaína. Então são 2 drogas lícitas e 2 drogas ilícitas que basicamente os jovens eles estão envolvidos. Então a gente conversou bastante sobre a juventude, em geral as más escolhas que eles costumam fazer, digamos, de coisas mais sérias, de atos mais infracionais. Mas a gente pode pensar também nas imperfeições que todo ser humano tem, que em geral são características que começam a aflorar na juventude, às vezes até um pouquinho antes, até na infância mesmo. Então tem aí um pouco dos dois lados. E aí uma coisa assim que me chama a atenção, eu gosto muito de perguntar por quê. Por quê? Então, por que essas más escolhas que a gente está falando relacionadas à juventude acontecem? O que está por trás disso que está motivando com que os nossos jovens façam essas más escolhas? De novo, eu vou salientar, não estou falando que são todos, mas aí eu vou trabalhar no estigma de que nós temos, da juventude, dos adolescentes. Então, aí eu vou misturar um pouquinho aqui de psicologia, de ciência social, com espiritismo e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu pensei, logo de cara, os antecedentes espirituais. A gente não pode, numa palestra espírita, deixar isso de lado. Não tem como. Então, algo que pode sim levar um jovem a essa tendência de más escolhas são os antecedentes espirituais que ele pode ter. Então, talvez outras vidas onde ele já tenha se envolvido com atividades ilícitas, onde ele já tenha cometido crimes, onde ele já traz uma certa predisposição para isso. A gente pode pensar também que isso acontece por conta de influências. Tanto influências sociais, de agora, vamos dizer assim, quanto de influências espirituais, sendo de obsessores, de espíritos mais ignorantes que esse jovem acaba atraindo, quanto de desses próprios antecedentes mesmo que a gente já falou, de dívidas que a gente pode ter lá atrás, e aí agora esses espíritos estão acompanhando esse jovem. Enfim, influências de maneira geral. E a gente pode pensar também de aí uma parte mais psicológica, de deficiências que esse jovem tenha sofrido ao longo do seu processo de criação, ao longo da sua infância. E aí vamos tentar dar uma destrinchadinha um pouquinho mais nesses últimos dois. Os antecedentes espirituais, acho que até é mais autoexplicativo. Mas e as influências?
Allan Kardec perguntou aos espíritos se eles nos influenciavam. E aí Kardec foi categórico na resposta. Kardec não, os espíritos, né, foram categóricos na resposta de que sim, muito mais do que imaginamos, de modo que muitas vezes são eles que nos dirigem. Então como é que será que anda o nosso livre-arbítrio nesse meio? Como será que está a nossa capacidade de escolha, sendo que em muitas ocasiões os espíritos conseguem ter tanta influência sobre nós, que nós permitimos que eles tenham tanta influência sobre nós, que eles acabam nos dirigindo, que eles conseguem nos mandar fazer algo. Então, é uma questão assim, bem séria, bem impactante, de como que nós estamos sendo senhores de nós mesmos, o quanto que nós estamos fazendo o que nós de fato queremos fazer. Como que está essa questão do que eu quero fazer para mim? Como que está a minha questão de escolha nisso tudo? E aí quando a gente fala de um jovem, vai parecer que eu tô botando na posição de coitadinho, mas eu não tô não, tá, gente? Mas aí quando a gente fala então de um jovem que ele não tem tanto conhecimento do mundo assim, ele saiu da infância tem pouco tempo, onde ele estava naquele ciclo família, escola, igreja, ele estava num ciclo muito fechado, e de repente um mundo de possibilidades se abre para ele. Porque ele vai começar a sair, ele vai começar a ter contato mais frequentes com os amigos, ele vai começar a ir dormir na casa de colega, ele vai sair à noite para ir na casa de alguém, para ir para alguma festa. Como que fica esse mundo de estímulos, de possibilidades agora que esse jovem vai ter, que ele não teve conhecimento antes, que ele não tem experiência nenhuma e que ele vai ter que começar a escolher? E aí que a gente vai para o próximo tópico, que além dessas influências, tanto espirituais quanto dos próprios jovens e do meio que ele está convivendo, a criação. Então aqui que a gente começa a perceber que, eu não vou colocar pais, eu vou dizer responsáveis, que os responsáveis pelo jovem têm uma importância enorme na criação desse jovem, dessa criança. Porque são eles que vão passar esses valores para esse jovem, que vão dar essa base para que ele possa, no momento da escolha, que ele de fato possa escolher, conseguir pensar nessas consequências que ele vai ter de escolha X ou de escolha Y. E ele poder fazer a escolha que vai ser melhor para ele, que vai ser melhor para o próximo, que vai ser melhor, em geral, para todo mundo. Então, por isso que essas deficiências no processo de... Eu estou chamando de deficiência porque, enfim, tudo que falta. Então, se a criança não tem uma infância muito sólida, se ela não conseguiu adquirir muitos valores, muitos conhecimentos dentro do que uma criança, claro, consegue adquirir, ela vai ter problemas quando na adolescência para fazer as suas escolhas. Ela vai fazer escolhas ruins que vão trazer consequências ruins. Então a gente consegue perceber a importância que os pais têm nesse processo. E aí eu não posso dar uma receita de bolo, acho que ninguém pode dar uma receita de bolo de como criar o ser humano perfeito, até porque nós não somos seres humanos perfeitos, nós somos seres humanos falhos. Mas a gente pode dar o melhor de nós, sempre, acho que pensando naquela máxima de não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fosse feito para nós. Então acho que se a gente conseguir na criação dos nossos filhos, eu tô falando nosso filho, nem tenho filho ainda, né? Mas na criação dos nossos filhos, passar a ter essa máxima como fundamental em tudo aquilo que a gente ensinar, acho que já vai ser um bom começo. Então a gente está falando aí um pouquinho, né, das más escolhas, por que elas acontecem, como evitar essas más escolhas. Então, a juventude, em geral, ela é uma fase muito conturbada psiquicamente falando. E aí, estou praticamente saindo, eu diria que eu estou iniciando esse processo de sair da juventude, então eu consigo me lembrar ainda de como foi esse começo bem nitidamente. Onde tinha muitos questionamentos de quem eu sou, quais são os meus valores, o que eu defendo. Quem sou eu? Qual que é a minha característica principal? O que eu quero para a minha vida? E uma das coisas também que é natural o jovem se sentir, e aí eu falo por mim, eu falo pelos meus amigos, é às vezes ter uma ideia de que eu tô abandonado, que eu tô sozinho. Porque eu não encontro alguém, eu não encontro alguém que consegue me compreender. Os meus pais parece que não me compreendem, os meus tios parece que ninguém me compreende. Então, às vezes, o jovem ele tem essa sensação de que ele está sozinho, de que ele está, às vezes, abandonado.
E dentro dessa situação, achar algo que preenche esse vazio é muito fácil. Não estou dizendo que também que todo jovem vai ir para esse caminho, mas quando o jovem está numa situação assim e ele está propenso a aceitar uma droga de alguém, uma substância ilícita de alguém, uma substância lícita, uma bebida, um cigarro, também vou colocar nessa lista, isso é muito fácil de trazer uma falsa sensação de preenchimento. Porque é inegável que essas substâncias vão te trazer uma sensação de prazer imediato. E isso já é suficiente tanto para se criar um vício, quanto para trazer essa sensação de preenchimento, ainda que seja momentâneo. Então, tá atento para... Não é o único caminho para a gente sair dessa sensação de abandono, é claro, estou dizendo só que é uma coisa que a gente pode intervir para evitar que isso aconteça. Então, é diálogo. É ter diálogo com os jovens, é ter diálogo com o seu filho, com a sua filha, com aquele jovem que não é necessariamente da sua família, mas que você sabe que você pode conversar com ele, que ele pode confiar em você. É tentar trazer essa ideia de que o jovem pertence àquela família. E não basta dizer que ele pertence. Precisamos de diálogo, a gente precisa compreender esse jovem. É se mostrar aberto, como você está. Uma dica que eu aprendi no curso, e eu mudei minha forma de cumprimentar as pessoas. Antes de cumprimentar, eu estava perguntando, tá tudo bem? Quando a gente fala tá tudo bem para alguém, a gente já está sugerindo uma resposta. Ao invés de perguntar se está tudo bem, pergunte como está. Deixe que a pessoa elabore a resposta e diga para você. Eu, comentando agora uma forma de abordar os jovens, lembrei disso. Uma dica aí a gente pode levar para o nosso dia a dia. Então, pergunta para esse jovem como que ele está. Como que está sendo, sei lá, a escola, a faculdade, né? Enfim, se o jovem já tiver na idade de faculdade. Como que está a pressão em casa? Eu, como pai, eu estou te botando muita pressão? Eu estou te exigindo muito? Como que tá? Como que você está se sentindo? E esteja aberto a escutar. Não pergunte para o jovem como ele se sente e interrompa ele de minuto a minuto quando ele tentar dar uma resposta. Deixa que ele fale. Deixa que ele se expresse. Quando ele der uma abertura para você falar, entre na conversa também, aí você pontua, aí você pergunta. É um pouquinho complicado também dessa questão de ter, às vezes, uma postura mais punitiva, quando o jovem, quando a gente percebe que ele fez uma escolha ruim já, ou que ele conta pra gente que ele tá fazendo alguma coisa de errado. É importante também que a gente acolha o jovem, quando ele conseguir finalmente relatar que talvez ele tá fazendo alguma coisa que não seja tão boa pra ele, e que a gente discorde, né, piamente do que ele tá fazendo. Então, se na primeira oportunidade que esse jovem tem, ele já conseguiu se abrir, ele já conseguiu falar, ele já conseguiu estabelecer esse laço de confiança maior, e ele está conseguindo expressar algo prejudicial que ele está fazendo, não puna isso espontaneamente logo de cara. Você corta essa comunicação. Ele finalmente confiou em você. O que ele quer é acolhimento. Todos nós queremos acolhimento. Todos nós queremos compreensão. Então, se na primeira oportunidade que o jovem consegue ter esse espaço, você já corta, você já interrompe, você já quer punir, você perdeu esse laço. Então, acolha essa dor que o jovem está trazendo. Trabalhem juntos como vocês podem resolver isso. Vocês criam uma horizontalidade na relação. Tá, mas eu não sou o pai dessa criança, eu não sou a mãe dessa criança, eu não sou o responsável, eu não estou superior hierarquicamente, como que eu vou colocá-la no mesmo patamar? Sim, hierarquicamente falando na família, você está num nível acima dessa pessoa, desse jovem. Mas você vai ver que quando você horizontalizar a relação, ele vai te respeitar por você estar horizontalizando, e você vai ter oportunidades de você mostrar, assim, né, vamos colocar, mostrar entre aspas quem é que manda. Você vai ter momentos onde você, como pai, como mãe, como responsável, você vai ter como dizer para esse jovem o que ele faz ou o que ele deixa de fazer. Porque, querendo ou não, esse jovem ele é menor de 18 anos, se for o caso. E se for de maior ainda, né, você ainda está provendo para ele o básico para o sustento. Mas uma coisa também que não é legal é você usar isso como desculpa. Não, você vive sob debaixo do meu teto, você vai fazer como eu quero. Você não está horizontalizando, você está verticalizando a relação. Sempre que você tem que deixar isso claro, explicitamente, você está verticalizando a relação. Isso não é muito legal.
quando você horizontaliza, você coloca ele no mesmo patamar, você dá a ele a oportunidade de contribuir, você dá a ele, às vezes, opções dentro daquilo que você quer, mas você dá opções para que ele possa escolher. Isso faz toda a diferença. Isso traz essa sensação de pertencimento, de que o jovem tem essa opção de escolha. Uma dica muito legal que a gente pode fazer, e que eu até faço em algumas situações com algumas pessoas, quando você quer que uma pessoa escolha algo assim que você gostaria que ela escolhesse, dá algumas opções dentro desse leque para ela escolher. Então, sei lá, vou usar um exemplo aqui esdrúxulo agora, mas que só para mostrar. Sei lá, eu tô a fim de sair. Então eu não vou perguntar pra fulano se ela quer sair ou não. Eu pergunto pra ela, onde vamos? Vamos pra lugar tal ou lugar tal? Então, eu quero sair. Então eu já dou opção, lugar X ou Y. Qual que você quer ir? Eu não vou perguntar se você quer sair, porque tem a chance dela falar não. Vamos pra onde? Então é mais ou menos nessa linha. Dá opção pra esse jovem. Traz ele junto ali pro círculo. Ainda que opções direcionadas para aquilo que você quer, mas dê opção para ele. Isso traz uma sensação de pertencimento, você consegue acolher ele no que ele está vivenciando e você vai ter resultados surpreendentes dentro disso. Uma outra questão de como a gente pode buscar evitar isso todo jovem, a gente está falando, eu falei dessa sensação de abandono, de se sentir abandonado e tudo mais. O jovem, em geral, ele gosta de ter o espaço dele. E vamos falar a verdade, quem é que não gosta também de ter o seu próprio espaço? Quem é que não gosta de, às vezes, ficar quietinho, ficar solitário, ficar ali pensativo, tá? É importante que a gente respeite isso também. Então, quando o jovem quiser ter o espaço dele, vamos respeitar esse espaço dele, mas também não vamos deixar ele à mercê. Ele precisa de uma orientação, nós precisamos de uma orientação, nós precisamos ainda desse acolhimento, então é mais só uma questão assim, de saber diferenciar. Às vezes, ele não vai estar afim de escutar agora, mas daqui a pouquinho ele vai. E aí a gente traz esse acolhimento, a gente traz essa relação mais horizontal, a gente traz ele junto aí para a conversa, para o dia a dia. E a gente, tendo essa relação horizontal, a gente consegue evitar sempre que oportunidades de esclarecimento vão surgir. Oportunidades de diálogo vão surgir, vão acontecer. Você vai estar contribuindo numa relação de confiança. E com isso, então, essas más escolhas, essas possibilidades de más escolhas vão diminuir bastante. O jovem ele tende a se sentir mais amparado, mais confiante de maneira geral, e você vai poder estar muito mais presente na vida desse jovem. E para a gente finalizar nossa conversa de uma maneira geral, eu queria trazer alguns casos aqui de jovens que têm feito boas escolhas aí ao redor do mundo. E bem rapidinho eu encontrei aqui três jovens, não tem mais até, mas eu vou falar mais ou menos só desses três. Tem o caso do Dylan, que ele é dos Estados Unidos, e o Dylan, ele... Não é o Dylan, peraí gente, me perdi aqui, desculpe. Cadê o menino que fez o poço? Aqui, achei, é o Ryan, desculpa. O Ryan, ele era um menino de 6 anos, isso aqui já tem algum tempinho, e ele morava no Reino Unido, e em uma aula dele, né, da escola, ele descobriu que na África, por exemplo, as crianças elas não tinham água encanada, elas não tinham torneira em casa, e elas tinham que se deslocar, às vezes, quilômetros para ir até algum rio, pegar água que não necessariamente era potável e trazer de volta para onde elas moravam. E aí, conforme ele foi crescendo, depois que ele assistiu essa aula, ele teve uma vontade assim, enorme de viajar até alguma dessas aldeias ou então financiar alguma ONG, dentro das possibilidades dele, para que essas ONGs pudessem ajudar esses meninos, essas crianças, na verdade, lá da África. E ele conseguiu. Ele juntou uma boa quantia ali dos familiares e amigos de onde ele morava. E no ano de 2000, o primeiro poço foi inaugurado, por exemplo, no país da Uganda, por conta da mobilização que esse menino fez. A gente tem o caso da Louise Braille, que ela foi a idealizadora dos códigos Braille para que as pessoas cegas pudessem ler, por exemplo. E ela
teve essa ideia mais ou menos aos 12 anos de idade. Então, aos 12 anos, ela sofreu um acidente mais cedo, onde ela sofreu dificuldades visuais, e aí ela queria muito ler, e aí ela pensou em um sistema, e hoje acredito eu que a referência no mundo é o sistema Braille, para que as pessoas cegas possam ler. E por fim aí a gente tem o caso da famosa Malala Yousafzai, né? A menina lá que ganhou o Nobel da Paz, acho que em 2017, 2018, onde qual que é o país? No Paquistão, ela lutou bravamente contra as forças militares de lá e os islâmicos que estavam inibindo as crianças, as meninas, de estudar. Então ela foi a defensora, com 16 anos, de que as crianças pudessem estudar, ter acesso à educação no país dela. Então, ao mesmo tempo que nós temos exemplos de jovens que estão fazendo más escolhas, né, não só no Brasil, no mundo todo, nós também temos jovens capazes de transformar para melhor o mundo em que eles vivem. E eles só precisam de uma oportunidade, eles só precisam de confiança. É basicamente o que eu falei aqui para vocês de algumas dicas de relacionamento, de abordagens e tudo mais. Eu fiz para 20, 10 minutos de conversa. Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia destrinchar melhor tudo isso. Talvez alguma coisinha não tenha ficado muito explicada e tudo mais. Mas eu estou aberto aí para mais esclarecimentos, caso alguém ache necessário. Ou então, se acha que eu não estou indo para um caminho muito certo, enfim. Estou trazendo aí as informações, basicamente, que eu interpreto da doutrina espírita, que eu tenho aprendido cursando psicologia. E eu espero que essa conversa tenha ajudado vocês, tanto quanto ajudou a mim, quanto eu estava estudando e conforme eu também me ouvi aqui falando. Era isso que eu tinha para a noite de hoje. Muito obrigado. Ellen, devolvo a palavra para você. Obrigada, Matheus. Foi muito esclarecedora, muito boa. Eu sugiro até que tenha uma parte 2, uma segunda parte, de repente, quem sabe, né? E você continua falando, porque o tema realmente é muito amplo e bem pertinente, né, para o momento. Então, mas foi muito esclarecedora, muito, muito boa mesmo. Então, pessoal, fica aí mais um convite para as próximas quartas, que todos possam, né, novamente voltar aqui, acessar o link, como eu falei semana passada, divulgar esse link aí para muitas outras pessoas. E é isso. Então, boa noite a todos. A gente vai fazer nossa prece de encerramento agora. E nesse momento a gente encerra agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, tantas mensagens boas e tantos esclarecimentos, tantas elucidações que a gente ouvimos hoje, e que o Evangelho nos traz. Então agradecemos muito a Deus, a todos os bons espíritos que se dispuseram a nos transferir tantas informações úteis para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E mais uma noite a gente encerra esses trabalhos, agradecendo muito, e que Deus continue com cada um no nosso lar, durante a nossa semana, e que possamos levar adiante essas boas energias que aqui a gente absorveu. Obrigada a Deus, assim seja.